Olá, gente. Meu nome é Simone Ribeiro. Nós estamos na série Criação, Queda e Redenção. Nós estamos hoje no 5º dia da criação e é um prazer estar aqui com você no canal. Minha oração é que Deus abençoe sua vida, que a gente continue crescendo no conhecimento e na graça de Deus. E quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nós o conhecemos melhor. Então, por isso, nós devemos dedicar as nossas vidas. Nós que amamos ao Senhor, devemos dedicar as nossas vidas no estudo da palavra de Deus. Então, vamos para a nossa leitura bíblica. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, Criação, Queda e Redenção. E nós estamos ainda no primeiro capítulo. Hoje nós estudaremos o 5º dia da criação, no capítulo 1 de Gênesis, verso 20 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Que coisa linda, né? Como é bom a gente estudar a palavra do Senhor. Se nós só tivéssemos Gênesis 1, 2 e 3, nós já tínhamos muito a respeito de Deus, o Deus Criador, a respeito da queda e a respeito da redenção. Eu gostaria de trazer um comentário do pastor Russell Shedd dizendo assim: a lei de Deus nos convence, refreia o pecado na sociedade e é uma regra de vida para o crente. Então nós realmente precisamos nos dedicar a esse estudo de conhecermos mais a cada dia a lei de Deus. Eu gosto muito do profeta Oséias, lá que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Assim, como a alva é certa, a volta do Senhor também é certa. E nós, nesse processo, nessa espera que nós estamos, nós precisamos conhecê-lo melhor. E à medida que a gente conhece Deus, nós vamos passando por um processo de santificação, vamos conhecendo nós mesmos, conhecendo as nossas dificuldades, confessando ao Senhor e recebendo perdão e graça da parte dele. Eu trouxe também para a gente aqui hoje o comentário de Matthew Henry, é um comentarista bíblico, que sempre eu estou usando ele, muito bom. Ele diz assim: a partir do 5º dia, esse texto que nós acabamos de ler, de Gênesis, lemos sobre a criação de criaturas viventes. Até então, até o 4º dia, nós não vimos nenhum relato dentro da narrativa de criaturas viventes. A partir do 5º dia, sim, aí começa as criaturas viventes. A obra da criação não só prosseguiu gradualmente de uma coisa para outra, mas surgiu e avançou gradualmente daquilo que era menos excelente para aquilo que era mais excelente, nos ensinando a avançar na direção da perfeição e do esforço para que as nossas últimas obras possam ser as melhores obras, diz o Matthew Henry. Então, no versículo 20 e 21, Deus ordenou que eles fossem produzidos, né? Criassem os animais das águas e as aves. O Senhor disse que as águas produzam, o texto bíblico diz isso, as águas produzam. As águas não tinham poder em si mesmo. Deus ordenou, por isso foi criado, por isso veio à existência aquilo que não existia, a existência dos peixes, os animais marinhos, as aves do céu, pelo poder da palavra de Deus Criador. E aí eu trouxe também um comentário do pastor Russell Shedd que diz assim: as religiões do Antigo Testamento acreditavam que a fertilidade era uma divindade. Aprendemos que a fertilidade é uma graciosa extensão do poder de Deus e às suas criaturas. Eles atribuíam a outros deuses. A Bíblia vem dizendo que a fertilidade é um presente de Deus às suas criaturas. Podemos ver a sabedoria do Criador tanto em uma formiga
como em um elefante. Isso é lindo, né? A complexidade de um animal tão pequeno como a formiga, como de um elefante, como de uma célula, como do universo, nós vemos a sabedoria do nosso Deus. Nessa passagem que nós lemos, nota-se vários tipos de peixes e aves, cada um segundo a sua espécie. Toda a criação leva-nos à adoração e ao louvor. Eu gostaria, se você estivesse anotando, que você pegasse sua Bíblia, Salmo 104, versículo 24 e 25, diz assim, queridas. Olha que coisa linda, como a criação deve gerar em nós adoração e louvor. Verso 24 do Salmo 104, diz assim: Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Então, tudo deve voltar, toda a criação deve gerar em nós, no nosso coração, louvor e adoração ao Deus Criador. O sábio Criador supriu tudo o que era necessário para a propagação de várias espécies. Em Gênesis 1, 22, vai falar isso. Deus abençoou dizendo, frutificai e multiplicai. Gênesis 1, 22, o versículo diz assim, Deus abençoou dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e da terra, e se multipliquem as aves. Então, o Senhor ordena a multiplicação segundo a sua espécie. Deus abençoou sua obra e nunca abandonará. Ele nunca abandonará a sua obra. Ele abençoou a sua obra, as obras criadas pelas suas próprias mãos. O poder da providência de Deus preserva todas as coisas, assim como o seu poder criador os produziu desde o início. Foi Deus que criou e Ele sustenta toda a sua criação até o último dia, queridas. Deus vai estar sustentando a sua criação. A fertilidade é o efeito da bênção de Deus e deve ser atribuída a Ele, não às divindades, como a gente viu no início, o comentário do pastor Shed. A fertilidade é o efeito da bênção de Deus e deve ser atribuída a Ele. Jó diz no capítulo 12, se a gente perguntasse aos animais, às aves, aos peixes, eles nos ensinariam e responderiam, foi a mão do Senhor que me criou. Que coisa linda, né? Se os animais pudessem responder para nós, se a gente perguntasse a eles, eles iriam responder, foi a mão de Deus que o criou. Essa mão que o criou, essa mão sustenta e sustentará até o fim todo o sistema da terra, todo o universo. Na mão do Senhor está a alma de todo ser vivente. Jó também fala isso no capítulo 12. A multiplicação dos peixes e das aves de ano a ano visa o benefício dos homens, diz o Matteo Henry também. Ao estudarmos sobre os peixes e as aves, deveríamos aprender a temer a Deus, assim como os peixes e as aves se sentem em relação a nós, os homens. Os animais temem o homem. Isso faz parte do mandato cultural que Deus deixou para o homem. Então nós também deveríamos aprender com a criação, a temer ao Criador. Os animais temem ao Criador, respeitam o Criador, louvam ao Criador. Os homens também, os seres viventes também, porque as suas almas estão nas mãos desse Criador. Então, parafraseando esse texto que nós vimos de Gênesis 1, 22 até o 24, até o 23, na verdade, do 20 ao 23, nós poderíamos parafrasear assim: Deus ordenou a criação dos animais marinhos, rastejantes e aves. Deus viu que era bom e os fez fecundos. Cada um segundo a sua espécie, multipliquem-se e encham a terra. Houve tarde e manhã do quinto dia. Nós estamos ainda usando o método da Jean Wilke, que nós vimos na série passada, né? Se você não conhece esse método, você vai lá e consulta a série passada, tá bom? Como estudar a Bíblia de uma maneira bem saudável, E aí ela traz também essa parte da aplicação no método, e aí eu quero trazer agora a aplicação desse texto que nós vimos agora. O que é que isso
Como é que nós podemos aplicar isso à nossa vida? O que é que tem a ver a criação dos animais, dos peixes, dos animais marinhos, das aves? O que é que tem a ver com a nossa vida, então? Vamos tentar encaixar o texto à nossa vida agora. Como o texto pode me transformar? Essa é a pergunta do método. E aí ela traz 3 pontos dentro do estudo saudável. Primeiro, é a visão. O que é que eu consigo ver de Deus nesse texto que nós acabamos de ler, de estudar? Deus é o Criador. Ele formou, criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele é autoexistente, ele é todo-poderoso. Ele é poderoso para fazer em ordem, segundo cada espécie, e o fez fecundos. Isso é o poder de Deus em produzir a vida. Deus não só criou os animais, não só criou as árvores, mas ele deu vida, ele fez fecundar, ele faz reproduzir segundo a sua espécie, cada coisa criada. Então, outra pergunta que na aplicação a gente pode fazer é como eu me vejo diante, então, do que eu vejo de Deus nesse texto. E aí eu coloquei algumas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vejo Deus grande e poderoso criando. E ao mesmo tempo, olhando para mim, eu vejo as minhas fraquezas e vejo como eu desejo ter controle sobre as coisas. Isso é um pecado do meu coração. Na verdade, é um pecado do coração do ser humano. Querer dominar, querer controlar as coisas. E, na verdade, esse desejo de controlar as coisas, isso vai gerar medo no nosso coração. E aí nós podemos vencer esse medo com o temor a Deus. Quando nós tememos a Deus, entregamos a Deus e confiamos a Deus as nossas vidas, nós percebemos que nós não temos esse poder de controlar as coisas. Só Deus pode controlar as coisas, porque Ele é Deus, o Criador. Nós somos criaturas. Então, eu vejo o meu coração com desejo de controlar as coisas. Tudo o que eu faço depende de Deus. Eu não consigo fazer sozinho. Eu não tenho essa autonomia. Deus não me deu essa autonomia, nem lhe deu essa autonomia também. Eu sou criatura. Nós somos criaturas. Deus é o único Criador, que é bendito eternamente, amém. Ele está no trono, ele não mudou e ele não mudará para sempre. Deus estará no trono reinando sobre todas as coisas, inclusive eternamente também. Deus continuará no trono reinando sobre todas as coisas. Ele tem todo o poder e eu preciso me submeter a Deus. Glória a Deus por isso. Então essa é a visão do meu eu. E aí qual é a resposta que eu posso dar diante disso que nós estamos estudando, queridas? Sempre eu faço uma oração e uma reflexão em cima do estudo. E eu coloquei aqui: meu Senhor, me perdoa. Por que me perdoa? Porque eu tenho essa tendência de querer controlar as coisas. E eu não posso controlar. Isso não faz parte da minha natureza humana. Deus não deu esse atributo para nós. Deus não compartilha esse atributo conosco. Só Ele é todo poderoso. Então, meu Senhor, me perdoa quando eu quero assumir o teu lugar, querendo controlar as coisas. Sou criatura pequena e o Senhor é Criador e é Senhor. Me ensina a me submeter e andar humildemente em tua presença. Que toda a criação me leve a temer a ti. Que toda a criação, para onde a gente olhar, para um passarinho, para uma planta, revele para nós a grandeza do Deus Criador e gere em nós temor, santo temor a Deus, a esse Deus grande e poderoso, que apesar de toda a glória que tem, Ele se importa conosco, queridas. Mandou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Ele deseja desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo com cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a crescer cada dia mais no conhecimento dEle, para a glória dEle. Então nós terminamos hoje o 5º dia e aí no próximo vídeo nós vamos estudar o 6º dia. Nós estamos pertinho de terminar a criação, né? A todos os dias que o Senhor criou, cada dia o Senhor criou uma coisa, isso é maravilhoso. É como o rei diz, as cortinas foram abertas e nós podemos agora enxergar a grandeza de Deus, o poder de Deus através das coisas criadas. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, continue nos abençoando nessa caminhada de estudo da palavra de Deus. Que você possa estar meditando, estudando em Gênesis 1, 2 e 3. Um grande abraço, obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Beijo!